Não se esqueça que nós somos joias preciosas do tesouro do Senhor. Somos belas e muito formosas. Somos joias de valor. Sempre cuidará, sempre belas e brilhantes, Ele as conservará. Somos joias preciosas no tesouro do Senhor. Somos belas, formosas, somos joias de valor. Revestidos de pureza, caminhando em amor, aguardemos bem atentos o retorno do Senhor. Somos joias preciosas do tesouro do Senhor. Somos belas, muito formosas, somos joias de valor. Glória, glória, glória. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos colocar hoje para nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas, irmãos, mais uma pregação. Veja como que são as coisas. Mais uma pregação igualzinha à anterior, em cultos diferentes, pregadores diferentes, aliás, países, né? Uma foi nos Estados Unidos, a outra foi no Brasil. O nosso querido irmão Alcir Zavata, irmãos, o irmão que está à frente do projeto Resgate CCB, que é um projeto que está abrangendo muitos lugares. A Irmandade está trabalhando na obra de Deus. Creio que com esse projeto, irmãos, muitos não são nem da obra da piedade, não são diáconos, né? Estão se desempenhando, irmãos, para ir buscar o que está perdido, né, irmãos? É tempo, irmãos, de ir atrás daqueles que um dia estiveram no nosso meio e por qualquer motivo, por qualquer circunstância da vida, não nos interessa, né, o porquê, e sim, o salvação de alma, o resgate de almas, né, irmão? Quando fala resgate, é o resgate da pessoa, né, que a matéria, a carne precisa, mas a alma precisa mais, irmãos. Uma alma triste em um local em que a pessoa ali não se condiz, né, a um ser humano morar, ficar, é bem terrível. Nós que às vezes estamos no conforto da nossa casa, não nos falta nada, vem a tristeza de alma. Imagine essas pessoas, irmãos, largadas na rua, né, irmãos? Irmãos, veja bem, esta pregação é igualzinha a do nosso irmão Marcelo dos Estados Unidos. Nosso irmão Alcir Zavata, irmãos, Deus deu a pregação para ele, foi tipo também uns conselhos sobre aqueles que julgam. Irmãos, incrível. Nós já vamos para a pregação, que é um pouco extensa, mas incrível o ponto que as pessoas julgam, irmãos, quando se fala em resgate CCB. Muitos falam, já falaram para mim. Irmão Paulo, o irmão colocou, esses dias eu coloquei sobre resgate CCB,
parabenizando os irmãos que até levam marmitas, né, quentinhas aí na Cracolândia. Eu parabenizando os irmãos aí por esse, né, por esse amor, projeto, ajudando o projeto Resgate. E teve pessoas que falaram para mim, irmãos, que olha só, a congregação indo lá buscar os pecadores, os que pisaram, repisaram, né, irmãos? Irmãos, veja bem, esse tipo de pessoa que falaram isso para mim, eu fico imaginando se alguém da família dele, se um filho, Deus o livre, um irmão, um pai, uma mãe, um tio, né, irmãos? Um sobrinho, se alguém da família estivesse nessa situação, qual seria a opinião dele quando recebesse alguma visita de algum irmão na sua casa, orando, levando carinho e dizendo que Deus está com saudade? Né, irmãos? Isso daí é uma parte em que a congregação, os irmãos aí orando, o nosso irmão Alcir Zavata, que está à frente desse projeto, Deus abençoe o irmão, né, por estar à frente desse projeto, que está já aí indo em vários lugares. Irmãos, Deus abençoe esse irmão, em que, irmãos, é muito gratificante você ver uma pessoa em que você jamais, né, iria imaginar ela entrando dentro da casa do Senhor novamente e sentindo o que ela sentiu um dia ali. E muitos falam, não, eu não sou nem digno de entrar naquela porta. Mas só que, irmãos, após esta parte dos irmãos aí anunciar que não é mais pecado de morte e pecado para a morte, em que significa em que este pecado de morte, quando eu chego numa pessoa e falo, você pecou de morte, eu pego para mim a responsabilidade de condenar aquele irmão. Eu não sou Deus para condenar. Eu não sou Cristo. Não fui eu que desci aqui na terra e morri, né? Morri entre aspas. A carne morreu, mas o Espírito já estava com o Pai e só desceu na terra em forma divina e humana. Eu jamais vou chegar e falar, você pecou de morte, você já não tem mais jeito. Após esta parte ser explicada para a nossa querida Irmandade, que é pecado para a morte, o Braz, o ministério corrigiu essa parte, Deus deu a luz, né, dos irmãos corrigir, é onde se ressurgiu uma luz no final do túnel para esses que estão nessa condição, irmãos. E, irmãos, a gente fala esses, não é com arrogância, nem com, olha, eu nunca erro. Meu Deus, nós temos que orar, vigiar 24 horas, irmãos, para não também errar e cair em tentação como esses irmãos caíram. Porque, irmão, o cair é do homem, o levantar é de Deus. E através desse projeto Resgate, Deus está levantando muitos irmãos. Então vou colocar mais uma pregação do nosso irmão Alcir Zavata. Já está no canal Portas Abertas, essa pregação todinha. Vou colocar esta pregação aqui para nossa querida Irmandade saber que Deus está operando. Cultos online, pandemia, Deus levantou o irmão, eu sempre falo isso, que eu não esqueço dessa parte, e disse, Irmandade, após a pandemia, muitas coisas vão acontecer no Brasil e no mundo. A iniquidade vai aumentar, a perseguição vai assolar a terra. Mas fique tranquilo, que a segunda glória será melhor do que a primeira. E nós estamos vendo o movimentar de Deus. Antes da pandemia não tinha esse movimento. Pós-pandemia, o povo acordou. Percebem isso, irmãos? Então, neste sábado glorioso, maravilhoso, um pouco de frio, eu de luvinha, pouco com frio, né? Não sei se está fazendo frio aí na sua cidade, no seu estado, mas aqui no Paraná teve aqui um calorzão, mas parece que foi uma frente fria que estava chegando, né, no Brasil. Vamos ouvir, irmãos da comunhão? Eu estou junto com vocês.
aqui ouvindo na mesma comunhão. Tá bom, irmãos? Deus abençoe pelo vídeo anterior que a querida Irmandade aí, com carinho e amor, comentou. É sinal que estamos unidos na mesma comunhão, irmãos. Tá bom? Vamos ouvir junto? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Comentem. Samuel, nessa reunião da Missão Resgate, todos nós bem sabemos que Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, grande. Mas depois, como Paulo passou a ser pequeno, e nós bem sabemos que por ele não ter a luz o entendimento, perseguia a igreja, maltratava. Mas até o momento que a voz de Deus encontrou com ele. Porque o que faz um homem e uma mulher ser deslumbrado diante de Deus é quando ele encontra com a voz de Deus. Diante das reuniões que Deus me dá a graça de atender da Missão Resgate, Deus nunca me deu a graça de entrar nessa linha, que Deus vai dar a graça de entrar aqui. Se nós fazemos uma pergunta aqui, se todos encontraram com a voz de Deus, poucos levantariam a mão. Pode ver que por um instante, não se assuste com isso, que a voz de Deus, quando ela chega, ela deslumbra o ser de dentro como afora e ele transforma. Pode ver que quando a voz de Deus encontrou com Paulo, diante de um temor que tomou ele, que as suas vistas se escureceram, ele foi ao chão à direita. Ele ficou ali 3 dias e 3 noites jejuando, esperando que Deus visitou o profeta Ananias, que fosse diante dele, que Deus tinha uma obra com ele. E pode ver que quando Ananias chegou, ele já queria ser batizado. Glória ao nome do Senhor. Porque a voz de Deus, quando ela chega na vida de um ser, ela transforma de uma maneira, irmão, que nos faz descer e não subir. Glória a Jesus. Isso é tão real e verdadeiro que pode ver que quando indagaram João dizendo, viu, você batiza com água, mas estão declarando que vem um menino aí que batiza com fogo. Ele falou assim, desse aí eu não sou nem digno de desatar a correia da sua alparca. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A voz de Deus sobre a vida de um homem, o dom de Deus sobre a vida de um homem e de uma mulher, não faz ele crescer, faz ele descer. O dom de Deus não leva o homem simplesmente a auto-retiro, não. O homem de Deus que vive o dom de Deus, a graça do Filho de Deus, faz ele viver em cativo, em prisões. Glória ao nome do Senhor. Faz ele sentir o açoite da vida, a chibatada que vinha diante dele. Pode ver que quando por um instante, com todo respeito, irmão, nós vivemos muitas das vezes os caminhos de Deus diante de queremos viver diante de um regaço de largueza. Vivemos muito pouco a intensidade da graça. Pode ver que quando Pedro por um instante foi querer indagar Paulo, ele falou, não, vocês andou com eles. E eu não andei, mas eu sinto ele em mim. E além de eu sentir ele em mim, dá uma olhada aqui. Eu tomei 5 chibatadas e 40 açoite menos uma, 39. 5 vezes 39, 195 chibatadas por amor ao Evangelho. Eu não vivi o Evangelho pela força de uma alegria, pela uma emoção momentânea e passageira. Eu vivi o Evangelho pelas entranhas do meu próprio espírito, porque a partir do momento que Ele me amou, eu deixei de viver por mim, passei a viver por Ele todos os dias da minha vida. Olha o meu caminhar depois de quando eu renunciei tudo para viver o Evangelho. Vocês não me viram diante dos regaços, dos palácios. Eu só fui para as prisões, eu só levei chibatada. Mas tudo isso por amar a Ele sobre todas as coisas. Vocês estão na comunhão dessa palavra? Glória a Jesus. Então nós vemos que o caminho de Paulo foi o caminho de uma intensidade a viver o Evangelho, irmão, de uma maneira maravilhosa. Mas pode ver que na primeira instância, quando ele recebeu, que ele se entregou, ele viu na força dele, de um desejo dele. Glória a Jesus. E pode ver que quando por um instante ele tentou colocar daquilo que era dele,
O Senhor falou, pera aí um pouquinho, eu vou te deixar quietinho aqui preso um tempo, para você entender que do que é seu não preciso de nada. Glória a Jesus. Aí quando chegou o momento que o próprio Senhor, trabalhando na vida de Paulo, irmão, começou a perceber que ele estava sendo lapidado e apto para uma boa batalha, pensa que já foi colocando ele de primeiro ali, não. Primeiro você vai sair acompanhando o Barnabé. Você vai ver como que é viajar em missão. Quer dizer, você ainda tem que aprender, você só vai acompanhar ele. Não é diferente quando muitos vêm para a graça, vêm na força da alegria. Só que quando ele chega aqui, ele quer apresentar o que é dele. E o que é dele não serve. O que é nosso não serve. Então tem momentos que o Senhor deixa nós um pouquinho de lado. Para onde ver, aonde está a nossa inclinação. Aonde está a nossa comunhão. Porque pode ver, irmão, que tem algo para viver diante de Deus, irmão. Não é no caminho da alegoria, da emoção. Não. Tem coisas que para nós viver diante de Deus, tem que ser pelo caminho da renúncia. Pode ver que quando a Babilônia precisava de alguns moços, alguém falou, busca alguns e transportados de Judá. Tem uns meninos sábios lá. Tem uns meninos sábios, traga eles. De repente veio lá, deportado veio Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Bendito o Senhor. E quando eles chegaram ali, eles falaram assim, olha, o rei mandou servir vocês do mesmo modo que ele serve. A mesma comida que ele come. Tudo que ele tem, vocês vão ter. Os manjares, a bebida. De repente, Daniel falou assim, deixa eu te fazer um pedido. Você deixa nós aqui sem a bebida e sem os manjares? Deixa nós só com água e legumes? Eu falei, não posso. Porque se acontecer alguma coisa diante de vós, o rei vai vir diante de mim. Isso vai me prejudicar. E se vocês ficar só à base de água e de legumes, sabe o que vai acontecer? Quando ele vir diante de vós e ver vocês com o semblante caído, vai vir sobre mim. Eu falei, vamos fazer um teste aqui? Deixa nós só 10 dias. Se dentro desses 10 dias nós ficar com o semblante caído e não trazer resultado nenhum, glória a Deus. Sabe o que nós vamos fazer? Nós participamos dos manjares. Tá bom? Tá bom. 10 dias. Água e legume. Quando chegou no 10º dia que viu, eles estavam mais formosos os que estavam nos manjares. Tem muito cristão que ele acha que ele está por viver os manjares aí, ele acha que ele está vestido em uma fortaleza e está tão fraco. E quantos que muito você olha por ele se renunciar a viver Cristo, você fala que a vida dele é uma miserável, não sai da mesmice. Bendito Senhor, você não sabe o que está dentro quando ele para diante dos Espíritos. E sabe o que é bonito, irmão? Glória ao nome do Senhor, que quando então chegou o momento oportuno, eles foram moços que foram escolhidos a não ficar na porta do palácio. Eles foram escolhidos para entrar para dentro da porta do palácio. Eram homens mais sábios que os demais. Tem muito crente, irmão, que por não querer viver a graça, numa intensidade de renúncia, ele só vive na porta do palácio. Ele não quer se renunciar para dentro. Mas aquele que se renuncia, ele não fica na porta, ele entra para dentro. É o que Deus vai fazer com a cidade de Piracicaba nesse final de semana. Eu vou tirar todos da porta do palácio, eu vou pôr todos para dentro do palácio. Glória a Jesus. E assim aconteceu, então não foi diferente. Nós vemos que a intensidade dele era desse modo. E pode ver que quando por um instante ele viu o resultado daquilo que ele foi tendo diante de Deus, de uma lapidação, ele diz assim, eu conheci um homem, eu não sei se na carne ou espírito, foi até o 3º céu. Foram vistas coisas inefáveis aos olhos dos homens. Coisas que se for declarar, eles podem se escandalizar, não estar apto para compreender. Mas de repente o Senhor declarou o espinho que ele tinha ali, ele foi querer reclamar para o Senhor. Porque tem crente que ele vive a alegria da vida, aí quando ele vai por um momento que ele faz algo para Deus, e Deus aparece, que na sua misericórdia ele aparece, faz obra, aí vem um apertãozinho e falou, sabia, eu estou pagando o preço daquela vida. E preço, já está tudo pago. É que a carne quer ficar na liberdade. Glória ao nome do Senhor. Porque com todo respeito, por que tem muitos que ainda não conseguiram assimilar essa missão resgate e não aceitam ela? Por quê? Porque todos nós queremos ficar no comodismo. Nós não queremos descer. Vocês viram aqui uma coisa que quando chegou o momento que Paulo ele queria subir no teatro, e falou, não, você não vai subir. Por quê? Teatro é só peça, é só fantasia, e não é realidade.
Hoje, o tempo que nós estamos vivendo, tem muitos que vivem tradição e costume, vêm aqui, se apresentam como uma peça de teatro. Até pregam! Mas teatro não é realidade, é só uma peça apresentada. Desceu, ele não vive nada. E o que Paulo vivia era o cenário do Evangelho, era lá embaixo. Com quem estava cativo, cativeiro, precisando de uma glória. Eu vou tirar você dos teatros. Eu vou te pôr na realidade da graça. Glória a Jesus. Não é verdade, irmão? O que é o teatro? Uma pessoa, ela vai lá, se titulariza de uma peça, do que ele vai apresentar, ele se veste, ele faz a peça, mas quando ele desce, ele não vive nada daquilo. Acabou, fechou as cortinas, acabou. Não é realidade, é só uma peça de teatro. Não é diferente hoje, irmão. Muitos vêm, nós estamos percebendo que nós estamos chegando a um tempo, não assusta com a palavra, porque a palavra tem que começar por nós mesmos. Nós estamos percebendo que nós estamos vendo um tempo, parece que 1h30 está cansando o povo aqui dentro. Sabe por quê? Estamos fazendo peça de teatro. Entramos aqui, coloca um véu, vem de paletó, gravata, instrumentinho. Aqui ele se veste como uma peça de teatro, tocando. Olha o músico, olha o organista, olha a irmã que toca, olha o irmão que prega. Mas quando saiu dali, acabou a peça de teatro. Ele não carrega o Evangelho. Ele não vive a virtude da palavra. Ele não leva Cristo para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho. E hoje o cenário do teatro vai cair. Glória a Jesus. Porque os irmãos podem notar uma coisa. O Senhor nos fez imagem e semelhança. Então, quando o próprio Deus se apresentava no jardim, para falar com Adão, era de igual para igual, porque era imagem e semelhança, era algo que encaixava, combinava, era uma coisa única, numa fala. Mas pode ver que quando pecaram, a imagem permaneceu, a semelhança saiu. Por quê? Porque ele se sentiu nu. Ele não conseguia chegar diante de Deus numa liberdade. E os dias que nós estamos vivendo, irmão, imagem somos, mas poucos carregam a semelhança. E você quer ver uma coisa que o inimigo luta com todos nós? Vivemos, vamos dizer, uma peça de teatro. Quando entramos aqui, o próprio Espírito Santo de Deus, irmão, ele mexe aqui, ó. Ele trabalha. Mas ao mesmo tempo que ele quer trabalhar, o que o inimigo faz? Quer colocar a nossa nudez. O que fizemos durante um dia, o que fizemos uma semana, como nós estamos agindo, vira uma prisão. Ninguém passa a viver a realidade do que é para se viver aqui dentro. E sabe que prisão que nós vamos caindo? Nós olhamos só para nós e deixamos de olhar para quem está do nosso lado. Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, ele falou assim: olha, os homens estão se tornando irreconciliáveis, sem afeto, mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus. Os nossos dias que nós estamos vivendo não é algo que vamos dizer assim, isso não existe, é realidade. Nós estamos perdendo o afeto espiritual. Porque pode notar uma coisa, irmão, presta-se bem atenção. Cabeça é Jesus Cristo, nós somos membro de um corpo. Machuca um membro do corpo, se todo o corpo não sente. Só que pode perceber que o povo está ficando adormecido, que quando machuca um membro do corpo, ninguém sente. A cabeça é a mesma coisa quando alguém, muitas das vezes, irmão, fica inerte. A cabeça, o juízo está perfeito, mas o corpo está atrofiado. Glória a Deus. A cabeça, ela pode ter toda a ligação, todo momento lúcido, mas se o corpo não estiver ligado com a cabeça, ele padece sozinho. Mas sabe que o Senhor manda pregar pelo poder dessa palavra? Tudo que está parado na vida desse povo nessa noite, em nome de Jesus Cristo Nazareno, vai começar a se movimentar a partir de agora. Glória ao nome do Senhor. E aqui nós vemos, irmão, que quando daí ele foi querer indagar a Deus pelo espinho que ele tinha, sabe que Deus declarou para ele? Presta atenção numa coisa: só a graça te basta.
Por que por um momento, quando Deus manifestou e manifestou desse modo para Paulo, não houve dentro dele uma contradição? Porque naquele momento abriu-se os olhos dele para ele entender o que era viver a graça. Por isso que nenhum momento depois da ensino a sua caminhada ao Evangelho, nenhum momento Paulo reclamou. Ele só declarava uma coisa: se eu morrer para mim agora já é ganho. Se eu viver só vai ser para benefício do Evangelho. Glória a Jesus. Por que nós temos muito crente que tudo reclama, tudo não dá pão? Isso começa por nós que pregamos a palavra, não pode vir nada, tudo reclama, tudo traz inquietação. Por quê? Porque ele não entendeu o que é a graça ainda. Porque o dia que nós entendemos o que é a graça, irmão, nós não temos nem mais medo de pregar a verdade perante o povo. Glória ao nome do Senhor. E aqui nós vemos, irmão, que diante essa caminhada de Paulo sobre o Evangelho, nessa terceira viagem missionária que ele foi, que ele pregou o Evangelho em Éfeso, pode ver que ele chegou ali. Apolo estava em Corinto. Quando Apolo estava pregando, chegou Áquila, né? Veio de Cláudio e viu aquela pregação, falou: quem esse homem que prega? Pregava algo sem entender do que pregava, o dom de Deus. Falou assim: a hora que ele parar de pregar, vamos conversar um pouco com ele. Quando ele parou de pregar: vem aqui, quem te batizou? Foi João. Vivia a força de um dom, mas a manifestação do Espírito de Deus ainda, ele tinha que ser lapidado a viver, a crescer. Mas Paulo já estava indo. E de repente chegou, como nós acabamos de ler aqui, esses 12 varão. Ele falou assim: vocês são batizados? Somos. Que batismo? Do Espírito Santo? Falou: não sabemos nem do que é o Espírito Santo, porque ninguém declarou a nós. Ele falou: então por certo vocês foram batizados no batismo de João, do arrependimento, que em nome do Senhor Jesus. Pelo arrependimento eles se batizaram, mas o Espírito Santo ainda não tinha repousado sobre eles. Sabe o que aconteceu? Paulo falou assim: vem aqui. Olha que a ousadia de quem vive a intensidade do Evangelho e da graça. Vem aqui. Recebe. Deus batizava com a promessa. Será que vocês estão preparados para amanhã ver isso? Será que vocês estão na comunhão para entrar na casa amanhã e ver alguém tomado de alguma força contrária? Assim, vem aqui. Em nome de Jesus Cristo, toda a taça de demônio sai agora. Mas é isso, é daí para mais que vocês vão ver. Glória ao nome do Senhor. Irmão, e aconteceu que daí eles receberam, e ele continuou pregando, foi manifestando a glória de Deus, os sinais acontecendo, convertendo. Pode ver que até mágicos pegaram os livros deles, foram rasgando, irmão, porque hoje a gente estamos vendo até os que eram daqui, saindo daqui, e dizer que nós estamos no engano. Estamos nada, irmão. Quem está no engano é eles que não conheceram a graça, não viveram a virtude da mesma. Hoje podem sair, podem dizer, mas eles vão rasgar os livros e um dia eles vão voltar aqui de novo. Porque o reino do céu não se constitui em palavra, mas em justiça, em virtude e poder. O que nos faz estar aqui é sentir a virtude, o poder. Glória ao nome, você sente a virtude, irmão? Você sente a virtude, irmão? A glória a Deus, que enquanto tiver virtude na alma e no coração, não tem espírito que para diante de ti. Os mágicos começaram a vir, rasgar os livros deles e começaram tudo renunciando, obedecendo. E pode ver que tinha ali, né, como nós acabamos de ver aqui, alguns judeus que eram exorcistas, 7 filhos de Seba. Vendo tudo aquele movimento, eles falaram assim: vamos fazer o seguinte, tem uns ali, ó, que eles estão endemoniados, vamos fazer prova mesmo para ver se esse Deus é quem Paulo prega, esse Jesus aí, se ele realmente vive e é verdadeiro com ele. Chegaram lá e gritaram: ei, esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E quando eles disseram isso, ele falou: conheça Jesus, pensem quem é Paulo também. Mas quem vocês osam? Eram só peças de teatro, não tinha identidade. Por que vai ver que hoje tem muitos que ele entra aqui, ele fala em língua, ele dá glória, ele manifesta, testemunha, mas quando sai fala assim: viu, tem uma visita ali, tem alguém demoniado, tem isso. Paz de Deus, isso não é para mim. Sabe por quê? Porque ele é só uma peça de teatro aqui dentro. Ele não vive a realidade. Se ele vivesse a realidade, ele fala assim: vamos lá fazer uma visita no nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Está sentindo a comunhão dessa palavra?
Nós vamos sair do cenário de teatro e nós vamos entrar no campo da graça do Filho de Deus para levar o Evangelho a todo aquele que crê, a todos aqueles que estão aprisionados. Vamos ser soltos no nome do Senhor Jesus. E aconteceu que daí quando ele falou isso, mas quem sois vós? Se calaram. Sabe o que aconteceu? Os Espíritos manifestou neles, tirou a roupa dele, bateu neles, foram tudo embora nu. Tudo embora nu. Irmão, viver a graça, Deus nunca me deu a graça de pregar isso aqui, mas presta atenção. Viver a graça não é como peça de teatro, não. Viver a graça na intensidade da fé, da renúncia, do propósito, da vocação. Entendamos uma coisa. Se for perguntar para cada um que está aqui, ninguém queria ser crente. Se nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus primeiramente nos alcançou. Segundo, existe uma vocação. Existe uma promessa. Glória ao nome do Senhor. A irmã entende isso, o irmão entende isso. Se você não entende, você vai entender nessa noite qual é a tua vocação. Ainda que você viva nessa vida, numa intensidade de querer ser alguém nessa terra, ser um médico, uma médica, um juiz, um advogado, ter uma glória a Deus, mas sobre tudo isso, eu não te fiz para as coisas meras dessa vida momentânea e passageira. Eu te fiz para algo mais excelente. Para que aonde você passar, o inferno venha enxergar a luz do meu Espírito sobre a tua cabeça. Pode ver que por um instante João declarava, quando falava da videira verdadeira, eu não vos chamei simplesmente para ser servo, eu vos chamei para ser meu amigo. Para onde vocês passarem, ser o astro do mundo para brilhar. Está entendendo, irmãos e irmãs que está aqui? Servo só faz o que pede e ainda reclama. Amigo faz por prazer e por alegria. Quem quer ser amigo de Deus nessa noite, nessa missão resgate, a mão de Deus vai ser estendida para a central de Piracicaba. Amigo é diferente, amigo tem contato, amigo tem diálogo, amigo compreende. E aconteceu que dali ele falou, tenho que seguir, ainda em frente, eu vou lá diante de Efésio, mas agora eu quero ir, como nós acabamos de ler, eu quero ir ali para Macedônia, e quero ir pregar ali, falar alguma coisa, e assim aconteceu. Mas quando o movimento de Deus começou a pegar forte ali sobre os caminhos da Ásia, nós vemos que Demétrio se preocupou, porque a deusa praticamente quase toda a Ásia, a deusa Diana, né, que é da lua, que ele fala do firmamento, e falou assim, olha, ele reuniu alguns ali e falou assim, viu, vocês não estão percebendo que o nosso comércio está caindo? Nós produzimos isso em quase toda a Ásia, o povo tem ela como uma deusa. Agora com esse homem pregando esse Jesus aí, vocês não estão percebendo que está caindo? Até a nossa profissão está ficando em risco? Porque tem... Glória a Deus. Tem muitos que usam de algo aqui para querer benefício maior. Os irmãos não vão se assustar, porque Deus vai dar graça de pregar aqui. Nós estamos numa missão que chama resgate, irmão. Todos nós somos surpreendidos pela revelação da palavra. Tem muitos que ele usa de um momento aqui, eu quero ser organista. Mas ela não quer ser uma organista para louvar a Deus e tocar assim de Deus. É só para dizer que é organista. Tem muito, eu quero ser da obra da piedade. Ela vai e corre atrás, se destaca de um ponto, vai para a piedade. Ela só quer o título. O coração da piedade ela não tem. Ah, eu quero ser auxiliar de jovem, é a minha alegria. Procura, fica sempre de volta, mostrar que faz uma coisa. É considerado como ser, sou auxiliar de jovem, não faz uma visita. Faz o recitativo quando chega aqui correndo depois das 10 horas da manhã. Vocês recebem essa palavra? Ah, eu sonho em ser cooperador de jovem, não perde culto da dor. Vai para cooperador de jovem, ele já nasce doente. Agora eu quero ser ancião, não quero nem ser cooperador. Vai para cooperador de jovem, sou cooperador, agora tem que seguir aqui para mim ser ancião. Você pega 30 recitativos que ele tem. É 30 que não aprende nada porque ele está obcecado num cenário de um teatro de ser ancião. Não vê milagre, não vê selo de promessa. E quando vai ver a reunião de jovem está ficando vazia. Glória a Jesus!
está gemendo, de quem está... Eu quero ser o diácono, e corre atrás. Daqui a pouco, quando vai para o diácono, ele não vive o cenário do coração da piedade. Ele quer ser o diácono. Glória a Jesus. Alguém pode dizer, mas irmão, eu não posso. Mas quem toma minha boca, ele manda pregar dessa maneira. Eu quero ser assim, ele vai todo o cursinho e vai orar, então, até chegar a ser ancião. Só para dizer, eu sou ancião. Não batiza, não vê milagre, não vê resultado da imposição de mão sobre a cabeça, não vê resultado da unção. É só uma peça de teatro, sou ancião. É só uma peça de teatro, eu sou ancião. Quando desce, não viu nada. É a missão exata, eu vou te fazer ser ancião, vou te fazer ser diácono, vou te fazer ser cooperador, vou te fazer ser cooperador, vou te fazer ser irmã da piedade, vou te fazer ser auxiliar de jovem. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amanhã e domingo vocês vão ver o resultado. Semana que vem vocês vão ver o resultado. Mês que vem vocês vão ver o resultado. Até o final do ano vocês vão ver o resultado. 2024 vocês vão ver o resultado. Mas o que eu faço? Olha, irmão, para encerrar a palavra, sabe que o Senhor manda pregar para todos nós nessa reunião? Posso trocar a roupa de teatro com as vestes da realidade?
vive a realidade, ele vai para o campo. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Vamos descer os palcos dessa vida agora. E vamos no campo buscar aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Sim, Senhor. Glória a Deus. Sabe por que tem muitos, irmãos, que falam coisas que não é para falar e julga de modo que não é para julgar? Porque ele nunca sentiu dor. Santo Deus. Para nós ser gerado dentro da graça, Cristo teve dores, escárnio, pediu água, deram vinagre, lancetaram. Santo E Deus. dentro da chibatada acomodava, era como grampos que pegava e trazia da sua carne. Sentiu dores, Santo Deus. corou de espinho a casa na cabeça. Para nós ser gerado foi na dor. Glória a Deus. Uma mãe para ser mãe, antes de ser mãe, ela sente dor. Santo Deus. Nós que por misericórdia, separou com alguma coisa dentro dessa obra. Se nós não sentir dor, nós não gera nada. Agora tem homem que, irmão, tem madrugada, uma dor desperta, ele vai orar: Senhor, toma minha igreja, toma meu povo. Tem cooperador de jovem que o tempo todo ele está com dor e vai orar: Senhor, eu vou atender a reunião de jovem amanhã. Faz eles entender a graça. As auxiliares de jovem, se eu estou sentindo dor, eu preciso fazer um recitativo. Quem sente dor gera. A partir de hoje, em nome de Jesus de Nazaré, as minhas dores vai visitar o meu ministério. As minhas dores vai visitar o meu povo.